OPAS mostra que Brasil, México e Estados Unidos são os maiores afetados pelos efeitos psicológicos negativos da pandemia. Nesses países, cerca de 50% da população adulta indicou um aumento de estresse perceptível. Os profissionais da área de saúde encontram-se em uma situação ainda mais delicada, pois além de lidarem com pressões sociais decorrentes da pandemia, estão na linha de frente do combate à Covid-19. A organização da OPAS pede que as famílias façam ainda um esforço maior no diálogo com jovens e idosos também. É normal sentir tristeza, estressado, confuso, assustado com essa crise toda. Todos sentimos isso. Os conflitos, porém, devem ser minimizados, dizem representantes da organização. E sempre que pode, o presidente Bolsonaro observa os talentos brasileiros no exterior. E, gente, é tão bom quando os famosos e reconhecidos brasileiros vão lá fora e dão orgulho aos brasileiros. Aproveitam as oportunidades, não para denegrir a imagem do Brasil em jornais e outros órgãos da imprensa, falando mal aqui do governo, falando mal do nosso país. E um dos que fizeram bonito foi o jogador Kaká. Quem não lembra? Foi o último jogador brasileiro a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA, ainda em 2007. 13 anos depois, Neymar Júnior faz bonito e dá um show de recuperação depois de muitas dificuldades com lesões. E agora parece que tudo está contribuindo para que esse sonho dele também se realize. Mais maduro nesta temporada, muita gente na expectativa que ele possa realmente conquistar o título de melhor do mundo. Neymar foi um dos principais responsáveis por levar o PSG para uma inédita final da Liga dos Campeões da Europa. E assim, o brasileiro fica mais próximo do tão sonhado prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, que apesar da pandemia será concedido em dia ainda não definido e de forma virtual. A exemplo da crescente aprovação do presidente Jair Bolsonaro, também fica a torcida aí a Neymar, que está numa crescente, para que conclua com brilhantismo essa sua jornada de recuperação física com o título de melhor do mundo. E mais do que isso, que possa olhar para o alto, já que é um homem de fé em Deus, e agradecer pela volta por cima, dando um exemplo então para todos nessa dura temporada da pandemia. E também para se ter uma ideia de que ainda há muito paciente sendo mandado embora à base de paracetamol ou sem nada mesmo. Isso aconteceu, sabe com quem? Com a deputada federal Carla Zambelli. Ela foi diagnosticada com coronavírus. Agora, depois de testar positiva, ela mesma contou que foi ao hospital, fez o teste, como estava assintomática, então não foi receitado absolutamente nada a ela. Ela foi orientada a ir para casa e retornar somente em caso de falta de ar ou piora. Aquele protocolo tão divulgado, intensamente divulgado nos primeiros meses da pandemia, não é? Aí até a contragosto, é importante ressaltar, do presidente Jair Bolsonaro. Carla Zambelli, então, não concordou e foi a um outro hospital onde, como ela mesma postou, seguindo as orientações da equipe do ministro General Pazuello e como quer o presidente Jair Bolsonaro, aí sim, tratamento precoce. O protocolo com tratamento precoce foi indicado. O irmão de Carla Zambelli, o Bruno Zambelli, postou que sua irmã já está tomando hidroxicloroquina e segue forte e tranquila. Obrigado pelas orações, também postou ele. Curioso isso, que inclusive há, até por estarem ideologicamente amarrados com a torcida do contra, muitos foram criticar a postagem, o tratamento através de medicamentos, né, dado à deputada. De pronto, outros lembraram que para aqueles que não quiserem esse tratamento, há uma outra alternativa. Um pouco, é verdade, mais invasiva, mas há, disponível para quem desejar. E o vice-presidente Hamilton Mourão encarou de frente o astro do Titanic, Leonardo DiCaprio. É exemplo de muitos brasileiros que comentaram: pô, o cara não fez nada para salvar o Titanic, agora vem querer se meter aqui no Brasil?
O Hamilton Mourão, vice-presidente, disse que o ator Leonardo DiCaprio deveria sim andar pela selva da Amazônia para conhecer melhor a região. Mourão fez as declarações após novas críticas de Leonardo ao governo Jair Bolsonaro em relação a eventuais queimadas e desmatamento. Durante um seminário sobre a Amazônia promovido por entidades, Mourão disse: a Amazônia não é uma coisa única, existem 22 tipos de florestas diferentes, muito menos é uma planície. Eu gostaria de convidar o recente crítico Leonardo DiCaprio para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira. Nós fazemos uma marcha de 8 horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí, e ele vai aprender em cada socavão que tiver que passar que a Amazônia não é uma planície e entenderá melhor como funcionam as coisas nesta imensa região, disse Mourão. E a reflexão de hoje faz uma homenagem a um dos maiores comunicadores do Brasil. Foi uma escolha pessoal fazer essa reflexão, pois ele é uma inspiração para qualquer profissional da área de comunicação, mas mais do que isso, para qualquer brasileiro. Próximo de completar 90 anos, tanta vitalidade ao falar com o povo brasileiro, algo poucas vezes visto no mundo. Silvio Santos, nesta data de 19 de agosto de 2020, vê seu maior sonho completar 39 anos. O Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, está de aniversário. Foi na emissora de Silvio Santos que algumas das maiores estrelas da televisão brasileira ganharam espaço, foram valorizadas e alcançaram o sucesso e seguiram viagem. De Gugu Liberato, o Chaves, ao Ratinho e ao programa do próprio Silvio Santos, temos um canal que sempre soube se comunicar com o brasileiro do coração verde e amarelo. Mas é na história desse gigante da comunicação, o homem do baú, o dono do SBT, o homem de quase 90 anos que ainda trabalha sem parar e com um sorriso ainda inigualável. Nele, que passou em sua vida por muitos e grandes desafios, que está uma grande lição a todos nós neste tempo de pandemia. E um dia, uma de suas admiradoras, uma brasileira, perguntou: Silvio, por que é que você sempre foi vitorioso nos desafios? Realmente, eu costumo ter mais vitórias do que derrotas, por uma razão, disse Silvio. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. É algo que ele sempre destacou, que mesmo quando era camelô no Rio de Janeiro, que ele sempre teve vontade de dar o seu melhor, ser um melhor camelô, fazer bem feito e fazer o bem. Pense nisso. Faça bem feito, faça o bem, seja o bem, acredite no bem e procure sempre fazer o melhor em tudo o que estiver fazendo. Certamente o bem virá ao seu encontro. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.